A grande notícia que abalou o mundo do futebol e, em especial, a torcida palmeirense, foi a declaração do ícone argentino Lionel Messi. Em uma entrevista que mais parecia um desabafo, Messi revelou um amor especial pelo Palmeiras, uma confissão que deixou não apenas os torcedores, mas também os jornalistas e comentaristas em estado de choque e euforia. O que isso significa para o Verdão e para sua gigantesca torcida? Vamos explorar. Primeiramente, é importante ressaltar o impacto dessa revelação. Messi, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, se pronunciar sobre o Palmeiras não é apenas uma declaração, é uma verdadeira explosão de emoções. A torcida palmeirense, conhecida por seu amor incondicional ao clube, reagiu de maneira intensa nas redes sociais, nas ruas e, claro, nas arquibancadas do Allianz Parque. A hashtag Messi no Verdão rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da internet, unindo palmeirenses de todas as idades em um só clamor: "Vem, Messi!". O que poucos poderiam imaginar é a profundidade desse amor de Messi pelo Palmeiras e como isso se liga à sua história. Lembro da vez em que, durante a sua passagem pelo Barcelona, muitos torcedores palmeirenses sonhavam com um dia em que o craque vestiria a camisa verde e branca. Ele sempre admirou o futebol brasileiro, e a paixão e o estilo de jogo do Palmeiras sempre o atraíram. Agora, com essa declaração, a esperança foi renovada, e a imaginação dos torcedores voou longe, criando cenários de uma possível vinda do craque ao nosso alviverde. Mas, o que Messi realmente quis dizer com essa declaração? Ele se referiu ao carinho que sempre teve pelo clube e pela sua torcida. Pode ser que, de fato, o craque tenha uma grande admiração pelas conquistas do Palmeiras, pelos jogadores que passaram por aqui e pela forma como a torcida faz do clube uma verdadeira religião. Isso nos remete à importância do Palmeiras no cenário do futebol mundial, um clube que, além de suas conquistas, tem uma história rica e emocionante, capaz de tocar até mesmo os maiores nomes do esporte. Enquanto isso, a reação da torcida foi emocionante e digna de uma verdadeira paixão. Nos grupos de WhatsApp, nos fóruns de discussão, as mensagens se multiplicaram, e os palmeirenses começaram a sonhar com um futuro em que Messi poderia, quem sabe, ser um dos nossos. A ideia de ver o craque jogando no Allianz Parque, vestindo a camisa que já foi de tantos ídolos, é um desejo que ecoa em cada coração alviverde. Além disso, essa revelação pode ter um alcance imenso, influenciando não apenas o sentimento da torcida, mas também o próprio clube. A procura por jogadores de qualidade superior pode ser impulsionada, e a gestão do Palmeiras, que já tem um olhar atento ao mercado, pode se sentir incentivada a buscar grandes nomes, talvez até mirando em Messi, mesmo que isso seja apenas um devaneio para muitos. O impacto emocional é indiscutível, e a torcida clama por grandes investimentos e contratações que possam levar o Verdão a novos patamares. Diante de tudo isso, não podemos esquecer de como o Palmeiras se posiciona dentro do cenário mundial do futebol. Com a declaração de Messi, o Verdão ganha uma nova aura, uma nova força, e isso pode atrair olhares de investidores, patrocinadores e até mesmo novos talentos que queiram associar suas carreiras a um clube que agora tem a simpatia de um dos maiores jogadores da história. Mas e você, torcedor palmeirense? Como se sente ao saber que Messi tem esse amor pelo Verdão? Isso muda a sua perspectiva sobre o futuro do clube? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos trocar uma ideia sobre o que essa revelação pode significar para nós. Agora, vamos explorar o ângulo tático dessa declaração bombástica. A admissão de Messi sobre seu amor pelo Palmeiras pode ter implicações não apenas emocionais, mas também táticas para o elenco palmeirense. Como isso pode influenciar a forma como a equipe joga e se posiciona em campo? Vamos analisar isso mais profundamente. Primeiramente, é importante considerar o estilo de jogo que Messi representa. Ele é sinônimo de técnica apurada, visão de jogo e uma habilidade única de criar oportunidades. Se, de alguma forma, um jogador da estatura de Messi estivesse a caminho do Palmeiras, isso poderia elevar o nível de todos os atletas que já estão no clube. Imagine a possibilidade de ter um jogador de sua inteligência tática ao lado de ídolos como Dudu e Rafael Veiga. Com suas habilidades, Messi poderia transformar o Palmeiras em uma equipe ainda mais competitiva, capaz de brigar nos mais altos níveis do futebol nacional e internacional.
Além disso, o impacto tático de um jogador como Messi seria sentido não apenas dentro de campo, mas também ao redor dele. A presença de uma estrela desse calibre pode motivar toda a equipe, levando os jogadores a se dedicarem ainda mais aos treinos e às partidas. Essa mudança na mentalidade pode resultar em um desempenho melhorado nas competições, onde o Palmeiras já é um forte concorrente. O clima de "vamos fazer história" se intensificaria, com cada jogador sentindo a responsabilidade de corresponder à expectativa que Messi traz consigo. Agora, vamos imaginar um cenário prático. Em um jogo decisivo, com Messi em campo, o Palmeiras poderia adotar um estilo de jogo mais ofensivo, utilizando jogadas mais elaboradas e triangulações que poderiam desestabilizar as defesas adversárias. Lembre-se do jogo contra o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro, onde a equipe teve dificuldades em quebrar a defesa adversária. Com Messi, a história poderia ser diferente. Sua visão de jogo e habilidade em criar espaços poderiam abrir brechas que antes pareciam impossíveis. Ele poderia, por exemplo, fazer aquele passe milimétrico que deixaria um atacante na cara do gol, mudando completamente o rumo da partida. Por outro lado, essa possibilidade de Messi no Palmeiras deve ser tratada com cautela. É uma pressão imensa para qualquer jogador que venha para o clube e que tenha a responsabilidade de ser o Messi. Isso pode gerar um clima de expectativa que, se não for bem gerenciado, pode se transformar em frustração, caso os resultados não venham. Portanto, seria essencial que a comissão técnica estivesse atenta a como lidar com essa dinâmica e como integrar Messi ao grupo de forma a maximizar seu impacto positivo. Outro aspecto a ser considerado é o possível impacto nas categorias de base do Palmeiras. Se a ideia de ter Messi com a camisa do Verdão se concretizasse, sem dúvida isso despertaria o interesse de jovens talentos. Jogadores de todo o Brasil e até do exterior poderiam ver o Palmeiras como um destino desejado, não apenas pela estrutura e pelo histórico de conquistas, mas também pela possibilidade de jogar ao lado de um dos maiores da história. Isso poderia elevar o nível das categorias de base, tornando o Palmeiras um celeiro ainda mais produtivo de jogadores de qualidade. E você, torcedor palmeirense, o que acha que uma figura como Messi poderia agregar ao nosso estilo de jogo? Quais mudanças você gostaria de ver no Palmeiras caso essa fantasia se tornasse realidade? Seu comentário é fundamental para enriquecer essa discussão. Agora, vamos discutir o ângulo de mercado que a confissão de Messi pode abrir para o Palmeiras. A emoção e o impacto que essa declaração causa dentro de campo são inegáveis, mas as implicações comerciais e financeiras também são de tirar o fôlego. Primeiramente, é preciso pensar em como a imagem de Messi poderia influenciar os patrocinadores. Ele é um ícone global, e sua associação com o Palmeiras poderia atrair grandes marcas dispostas a investir no clube. Lembre-se do que aconteceu com o Manchester United quando Cristiano Ronaldo retornou. As vendas de camisas dispararam e novos patrocinadores surgiram. O Palmeiras poderia viver uma explosão semelhante, com empresas querendo se associar ao craque argentino, o que proporcionaria uma injeção de recursos financeiros que o Verdão poderia utilizar em contratações e infraestrutura. Além disso, a venda de produtos oficiais do Palmeiras teria um aumento significativo. Imagine as camisas, acessórios e outros produtos relacionados ao clube se tornando itens de desejo não só para palmeirenses, mas para fãs do futebol em geral que admiram Messi. As vendas das camisas do Palmeiras poderiam disparar, com milhões de pessoas ao redor do mundo comprando o manto alviverde simplesmente pelo fato de Messi ter declarado seu amor pelo clube. Isso não apenas traria lucros, mas também aumentaria a visibilidade do Palmeiras em uma escala global. E não para por aí. A presença de Messi como símbolo do Verdão pode atrair novos investidores. Com a imagem do craque atrelada ao clube, investidores que antes nem cogitavam a ideia de investir no Palmeiras poderiam se despertar para essa oportunidade. O Palmeiras se tornaria um projeto ainda mais atraente, com potencial de crescimento não só em termos esportivos, mas também em marketing e expansão internacional. Isso poderia abrir portas para um futuro brilhante e próspero para o clube. Porém, é importante lembrar que essa relação entre o clube e o craque deve ser administrada com cautela. A pressão sobre Messi seria colossal, e a expectativa de que ele jogue no clube pode gerar uma série de especulações e boatos que, se não forem bem geridos, podem criar uma atmosfera negativa.
Portanto, a administração do Palmeiras precisaria trabalhar de forma estratégica para transformar essa empolgação em resultados concretos, tanto dentro como fora de campo. Outro ponto crucial é o valor da marca Palmeiras. Com Messi como um possível embaixador do clube, a marca Palmeiras pode se valorizar exponencialmente. Isso abriria oportunidades de novos contratos, parcerias e até mesmo a possibilidade de participar de competições internacionais com maior destaque. Olhe para o que aconteceu com o Barcelona após a chegada de Messi. O clube se tornou uma potência global, atraindo talentos e investimentos. A história do Palmeiras, aliada a uma figura tão forte como Messi, poderia colocar o clube em um patamar ainda mais elevado no cenário futebolístico mundial. E você, palmeirense, como vê essa movimentação no mercado que a presença de Messi poderia gerar? Você acredita que isso poderia realmente mudar o panorama do Palmeiras? Deixe seu comentário e vamos juntos construir essa análise. Vamos agora adentrar em um aspecto mais profundo e histórico, a relação de Messi com o Palmeiras e o legado de grandes jogadores que passaram pelo clube. A declaração do craque argentino não é apenas uma confissão momentânea, é um lembrete do legado que o Palmeiras construiu ao longo de sua existência e de como esse legado ecoa em todo o mundo. Primeiramente, é preciso lembrar que o Palmeiras é conhecido como o verdadeiro time do povo, um clube que se orgulha de sua história e suas conquistas. Com uma trajetória que inclui títulos nacionais e internacionais, o Palmeiras sempre atraiu a atenção de grandes nomes do futebol. Embora Messi nunca tenha jogado pelo Palmeiras, sua admiração pelo clube pode ser vista como uma homenagem a todos os jogadores que vestiram a camisa alviverde e deixaram um legado. Diversos atletas passaram pelo Palmeiras e se tornaram ícones, não apenas pela habilidade em campo, mas também pela forma como representaram o clube fora dele. Jogadores como Ademir da Guia, Marcos e mais recentemente Dudu, são lembrados não apenas por suas jogadas, mas pelo carinho que sempre tiveram pela instituição. Ademir, com seu talento inigualável, e Marcos, o eterno goleiro que se tornou um símbolo de garra e amor ao clube, são exemplos de como a paixão pelo Palmeiras transcende gerações. A história do Palmeiras é feita de grandes lances, mas também de histórias de amor e dedicação que tornam o clube ainda mais especial. A declaração de Messi sobre seu amor pelo Palmeiras revela como o Verdão conseguiu atravessar fronteiras e tocar o coração de um dos maiores jogadores da história. Isso nos faz pensar, o que faz o Palmeiras ser tão especial? É a força de sua torcida, a paixão de seus jogadores e a grandeza de sua história. Essa relação transcende o campo e se torna uma conexão emocional profunda que ressoa em cada palmeirense, seja ele da arquibancada ou de qualquer parte do mundo. Além disso, essa admiração de Messi pode inspirar uma nova geração de jogadores a se unirem ao Palmeiras, atraídos não só pela grandeza do clube, mas também pela sua história rica e emocionante. A presença de ídolos que conquistaram tudo pelo clube, como a lenda Dudu, e o reconhecimento de uma figura como Messi podem colocar o Palmeiras em um novo patamar, atraindo jovens talentos que desejam fazer parte dessa história. Messi, ao expressar seu carinho pelo Verdão, também reforça a ideia de que o Palmeiras é um clube que não apenas forma jogadores, mas que também conquista corações. Essa relação entre o ídolo argentino e o Palmeiras é um símbolo de como o Verdão está presente nas conversas e nos corações de muitos, mostrando que o amor pelo futebol e pelo Palmeiras é algo que transcende o tempo e o espaço. E você, torcedor palmeirense, o que sente ao perceber que uma lenda como Messi tem carinho pelo nosso Verdão? Isso te inspira de alguma forma? Deixe seu comentário, sua opinião é importante para nós. Essa conexão histórica pode ser o que faltava para o Palmeiras brilhar ainda mais no cenário mundial. Vamos juntos nessa jornada! Para concluir nossa análise sobre a declaração de amor de Messi pelo Palmeiras, é fundamental integrar todos os ângulos discutidos anteriormente. O que essa revelação significa para o futuro do Verdão? Como podemos projetar o impacto que isso terá em várias esferas do clube, desde o campo até o mercado e a história? Primeiramente, a declaração de Messi já trouxe uma nova energia ao Palmeiras. A torcida se mobilizou, a mídia ficou agitada e o nome do clube voltou a ser destaque em discussões que antes não envolviam o Verdão. Essa visibilidade é extremamente valiosa e cria um ambiente propício para que o Palmeiras lance mão de suas estratégias de marketing e crescimento. O Verdão, que já é gigante,
pode se tornar ainda mais relevante no cenário do futebol mundial. Além disso, o aspecto emocional dessa revelação não pode ser subestimado. Messi, ao expressar seu amor pelo Palmeiras, toca em algo fundamental para o clube: a paixão e a dedicação da torcida. Essa conexão emocional pode ser um catalisador para que a equipe busque ainda mais conquistas, motivando cada jogador a dar o máximo dentro de campo. O peso dessa declaração cria não apenas um sentimento de esperança, mas também um senso de responsabilidade, mesmo que Messi não esteja em campo vestindo a camisa alviverde. É a força da torcida que pode impulsionar o time a novos patamares. Do ponto de vista tático, a influência que um jogador como Messi poderia ter é simplesmente inestimável. Embora a vinda do craque seja um sonho distante, a mentalidade que ele representa já pode ser assimilada pelo elenco atual. A valorização do talento, da técnica e do trabalho em equipe são princípios que devem ser intensamente trabalhados pelo Palmeiras, criando uma cultura de excelência que poderá ter repercussões em todos os níveis do clube. A presença de um ícone como Messi, mesmo que apenas em espírito, pode inspirar os jogadores a se esforçarem mais e acreditarem em suas capacidades. Quanto ao mercado, as oportunidades que surgem com a associação de Messi ao Palmeiras são enormes. O clube deve estar preparado para capitalizar sobre essa notoriedade. Isso inclui buscar novos patrocinadores, desenvolver produtos que homenageiem essa declaração e até mesmo explorar parcerias que possam fortalecer ainda mais a marca Palmeiras no cenário internacional. O potencial de crescimento é grande, e a administração do clube precisa estar atenta e pronta para agir. O Verdão pode se tornar um ícone global, atraindo não apenas torcedores, mas também investidores interessados em fazer parte dessa história. Por último, mas não menos importante, é vital que essa conexão histórica com grandes jogadores e a personalidade de Messi inspirem uma nova geração de talentos. O Palmeiras sempre teve um papel fundamental na formação de jogadores excepcionais, e essa admiração de Messi pode ser a faísca que acenda a paixão em muitos jovens que aspiram a seguir os passos de seus ídolos. A história do Verdão é rica, e a influência de Messi pode ser um capítulo a mais nessa narrativa gloriosa. E, com isso, deixamos uma pergunta no ar: como você, torcedor palmeirense, imagina o futuro do Palmeiras com essa nova perspectiva? O que você espera que aconteça a partir dessa explosão de emoções que Messi proporcionou ao nosso Verdão? Deixe seu comentário, sua voz é fundamental na construção dessa história. Encerramento com essa narrativa rica e cheia de sentimentos, esperamos ter trazido a você, torcedor palmeirense, uma nova perspectiva sobre essa revelação impactante de Lionel Messi. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar suas opiniões. O Palmeiras sempre será um grande amor, e estamos juntos nessa jornada. Volte sempre para mais emoções e histórias sobre o nosso Verdão.